porque nós estamos debatendo um projeto que tem potencial de causar mudanças estruturais, né, no nosso país, ainda que ele seja insuficiente, mas ele vai fazer um estado de coisas mudar. E eu me recordo muito, presidente, que o senhor, na nossa sessão de instalação, colocou a forma como nós devemos valorizar um debate baseado em dados, baseado em ciência, baseado em evidências, e eu realmente vou buscar aqui todas as minhas intervenções aqui nessa comissão, busquem essa orientação de Vossa Excelência. E, bom, de início eu adianto que minha posição é favorável ao projeto, mas venho aqui de forma bastante aberta, né, para ouvir todas as colocações que não só foram hoje, mas como ao longo das sessões, das audiências vão ser, para ouvir de forma muito atenta as divergências em relação ao projeto e ouvir de forma muito atenta quais problemas as pessoas, os especialistas, as especialistas que venham aqui apontem. E eu posso dizer que eu saio aqui hoje da nossa primeira audiência ainda mais convencida da necessidade do projeto, da sua adequação também, embora ele não encerre o debate que nós temos que fazer sobre a progressividade, sobre a justiça tributária, ele é um passo. E aqui eu gostaria de buscar sistematizar alguns pontos que foram colocados como problemas do projeto, mas que eu acho que na própria audiência, no próprio diálogo e nos dados que foram trazidos aqui pelos debatedores, isso não se confirma, né, o que fortalece a defesa do projeto. Eu vou colocar aqui 4 pontos. Né? Uma é sobre a possibilidade de fuga de investidores em relação, em decorrência, melhor dizendo, do aumento de impostos para um determinado setor, né, aumento da alíquota final. E, vendo aqui a exposição de todos, inclusive os dados de qual é esse valor, qual é essa alíquota ao redor do mundo, me parece que esse medo não tem cabimento, né? Porque para onde, estou falando agora somente em razão da alíquota, para onde fugiriam esses investidores? Pelo que eu entendi, para a Letônia e para a Estônia, né? E não muitas outras opções. Quando a gente fala da insegurança jurídica, né, de que a insegurança jurídica supostamente seria um outro fator para a fuga de investidores, não é como se a gente tivesse aqui nessa imprevisibilidade que, por exemplo, os Estados Unidos, sob Trump, estão vivendo. Nós estamos aqui falando de um projeto que está sendo debatido sem urgência, com audiências públicas, ouvindo todas as partes interessadas, com uma antecedência bastante significativa antes de entrar em vigência. Então, eu gostaria também de afastar esse suposto problema da insegurança jurídica, até porque, se a mera alteração de uma lei significasse insegurança jurídica, seria uma verdadeira interdição ao nosso trabalho aqui no Parlamento, né, que tem como função primordial buscar melhorar o sistema jurídico e, definitivamente, considerar que uma mudança numa lei, uma mudança feita de forma debatida, de forma cautelosa, de forma até a apresentação de dados e estudos especialistas, jamais poderia ser considerado algo brusco ou inseguro juridicamente. Nós chegamos a ouvir aqui na audiência que esse tratamento que viesse a ser dado a essas pessoas que ganham mais, né, não importa no debate a partir de quando se chama de rico, de super rico, mas o fato é que proporcionalmente ganham mais e não tem essa taxação devida, que estaríamos colocando essas pessoas em posição não isonômica. Realmente, essas pessoas têm uma posição não isonômica, mas isso em função dos seus privilégios. É importante a gente lembrar que a progressividade não é algo que a gente pode aqui considerar ou não, de acordo com nossa opinião, de acordo com o que a gente queira, sonhasse que fosse o sistema normativo do Brasil. A progressividade está na Constituição Federal. Então, ela necessariamente tem, obrigatoriamente, ela tem que guiar os nossos debates ao tratar de mudanças no imposto de renda. E, realmente, esses mais ricos têm uma posição não isonômica, mas não por causa do que esse projeto viesse a causar, e sim por causa de um privilégio que é simplesmente porque, sim, pagar muito menos imposto do que a maioria da população trabalhadora. Isso fere, inclusive, a concorrência. Foi posto aqui de pessoas, mesmo entre os que ganham mais, que vão se ver diante de um pagamento de imposto de 30%, mais ou menos, enquanto outros, com essa mesma faixa de renda, hoje podem vir a pagar 2%. E a livre concorrência? E a justiça nas oportunidades de investir? Como é que ficam se a gente tem um determinado tipo de rico que pode não pagar imposto? Então,
Eu queria concluir essas colocações falando da importância desse projeto para o crescimento do país, porque o modelo que está posto hoje, ele favorece quem quer acumular para especular. E eu acho que nós precisamos cada vez mais achar formas de favorecer o capital produtivo, de não deixar simplesmente mais fácil que você tendo um montante expressivo para utilizar, seja muito mais atrativo e especular e não gerar produção, não gerar transformação do que trazer investimento, trazer geração de emprego. Então, lembrando que esse projeto ele não termina o debate sobre desigualdade, sobre injustiça tributária, sobre progressividade, porque vai seguir pessoas que ganham uma determinada média, pagando, por exemplo, 27,5%, enquanto quem ganha muito mais, assim, 100 vezes mais, 1000 vezes mais, ainda vai poder pagar só 10%. Né? Então, eu concordo que ainda é insuficiente para o debate que tem que ser feito se a gente quiser colocar a Constituição em prática. Mas, para finalizar, presidente, agradecer mais uma vez os debatedores, dizer que eu acho que os dados trazidos hoje, eles rebatem realmente qualquer receio, qualquer medo sobre insegurança jurídica, sobre fuga de capitais, mas principalmente sobre um suposto tratamento desigual que estaria sendo dado a esses grandes ricos. Na verdade, é hoje que eles já têm um tratamento diferenciado, por privilégio. Obrigada, presidente.